Feira de Santana, Bahia, dia 1º de abril de 2024. Nós estamos aqui na via pública e observando o que acontece com as árvores que são implantadas nesses projetos de arborização urbana, onde a espécie arbórea, desde a fase jovem, ela está debaixo de um manejo que é de impacto ambiental, excesso de calçada, impermeabilizando o solo urbano, impede a infiltração das águas da chuva no solo urbano. Essa caixa de concreto blindando o espaço da árvore, deixando um espaço muito restrito. E o que acontece é a morte da espécie arbórea. E quantas árvores vão morrer na zona urbana de Feira de Santana, estão morrendo em função deste manejo. E aqui a gente observa a situação desta que era uma árvore promissora para proporcionar serviços ecológicos aqui à zona urbana de Feira de Santana, Bahia, Brasil, e em função deste manejo que impede o suprimento de águas das chuvas no solo urbano e vai proporcionar uma situação de falta de água para que a espécie arbórea possa vir a ser suprida com um percentual de água das chuvas o suficiente para promover a manutenção da espécie arbórea. E olha que não foi a rede elétrica, porque aqui nós não temos rede elétrica. Aqui o que ocasionou a morte desta espécie arbórea foi esta caixa de concreto. Infelizmente, mesmo em áreas novas de arborização, não só aqui no município de Feira de Santana, como nos demais municípios do Brasil, a gente observa este mesmo problema. E isso chama-se analfabetismo ecológico, e a necessidade da equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente estar tendo acesso a uma capacitação profissional de manejo e implantação de mudas de espécies arbóreas que tenham condições de encontrar solo urbano permeabilizado e que possa assim fluir todos os serviços ecológicos que as espécies arbóreas têm condições de oferecer para a sociedade urbana. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Agradeço a Deus por esta oportunidade. São 10 horas e 32 minutos, graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 11 de abril de 2023. Aqui em plena via pública, são 11 horas e 5 minutos. O que restou de uma exuberante mangueira que estava vegetando aqui. E a causa, ou as causas, estão aqui visíveis. Calçadas, impermeabilizando o solo urbano, impedindo a infiltração das águas da chuva no solo vizinho à mangueira, o que provocou a morte da mangueira. O que restou, um pneu que deixaram aqui. E olha lá, esta mangueira que morreu e que está aqui só o toco. Segundo o morador aqui, ela era tão frondosa como aquelas mangueiras lá da frente,
ou como esta daqui. Esta mangueira que vivemos está comprometendo a copa da mangueira, o mesmo manejo que foi feito nessa mangueira aqui que já morreu.
a situação. Muito cheio, muito cheio. Embaixo da ponte não dá pra passar nada. Nós somos da comunidade de Vargem Grande. A gente também fomos afetados pela enchente. A enchente foi dia 22, hoje dia 25, e até agora ninguém da prefeitura veio aqui dar apoio a gente. Nossas coisas estão tudo na rua ainda. A gente está se alimentando através de doações, porque até agora ninguém veio aqui falar nada com a gente, conversar. Nossas coisas estão tudo na rua ainda. Aí é o que eu falo. Aí, até agora, ninguém veio aqui. Mas quando vem pedir... Quintal. Manda correr pro fundo que a frente vai cair. Vai aí, cair ó. a frente da casa toda. Abre, meu filho, abre. Olha lá, caiu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha já da situação. Meu Deus, o povo deu tempo correr pro fundo? Bora, velho. Sobe aí, ó. Sobe aí, ó. Sobe aí. Poxa, dá ele. Sobe aí, velho. Tem um lugar no fundo. E você tem um lugar no fundo com a escadinha. Vê se você consegue colocar ele na escadinha. Olha que você vai ver a escadinha. Me dá que eu boto aqui o documento dele. Me dê o documento que eu guardo aqui, ó. Me dê aí. Pronto. Tá vendo a escadinha aí? Pronto. Essa foto é de dar dó. Dona Norma sentada no sofá com água acima do joelho, o cachorro acuado na prateleira da estante. Ela ainda se arriscou e foi para a cozinha alagada passar um café. Nestas imagens é possível ver a água cobrindo os móveis. Ela e a filha ficaram em cima de uma janela por horas para esperar a água descer. É tristeza. Você tem as suas coisas e tudo embora. Ai. Embora assim. Até o cachorro precisou ser salvo. A água virou o sofá, eu peguei o bichinho e botei ele aqui. Aí o bichinho dormiu aqui. Dona Norma não foi a única vítima da enchente aqui na rua Flávio da Silveira, no Jardim América. Aqui atrás, olha, fica um rio. E após um período da chuva, esse rio transbordou e veio tomando a rua inteira, até mais ou menos aqui à altura da minha cintura, cerca de 1,20 m mais ou menos. E hoje, olha, o reflexo dessa chuva é esse aqui, olha, todos os moradores colocando tudo que perderam para o lado de fora. A gente vê aqui, olha, almofada, armários de compensado completamente destruídos, ou seja, essa rua inteira aqui perdeu praticamente tudo. São moradores que não sabem o que fazer com a tristeza de terem tudo que conquistaram, assim, olha, do lado de fora de casa. Esses reguladores naturais estiverem desativados,
a economia vai sucumbir. Porque nem o dinheiro substitui os reguladores naturais desativados. É preciso ter o dinheiro e investir em mudas aptas para dar origem a árvores capazes de proporcionarem os benefícios dos reguladores naturais. Não é assim? Bem, os reguladores naturais, eles são visíveis no ambiente de ecossistema, não é isso? Boa tarde. A vegetação herbácea, arbustiva, arbórea. Agora, vamos ver aqui, esta espécie, naturalmente, em condições técnicas normais, ela vai atingir, ela pode atingir 40, 50, 60, 80, até 100 anos. E quando ela tiver com 30 anos, o que vai acontecer com uma espécie dessa? À medida que ela vai crescendo, vai havendo a expansão de crescimento em raio do tronco da espécie arbórea. E à medida que vai crescendo, vai se encostando na calçada. À medida que a planta for crescendo em circunferência, em raio, vai se aproximar da calçada. É por isso que, ao encostar na calçada, claro que o dia de vento mais forte na cidade, as árvores vão tombar. E aí a imprensa, seja lá quem seja e quem for, vai divulgar nos noticiários: olha, lá na litorânea na região fluvial do Rio Una, tombaram 30 árvores, ou 10, ou 15, ou 20, uma árvore provocou danos. É por isso aqui, é por causa disso, desse manejo inadequado na implantação da muda, da plântula de árvore, que as árvores vão tombar e depois elas é que levam a culpa, né? Tem gente que tem ojeriza a árvore na zona urbana, não sei por isso, porque a distância é muito grande de uma árvore, olha aí, a distância de uma árvore para outra é muito grande. Como é que vai se formar dosséis de árvore e vai se formar sombreamento nessa calçada? Não tem condições. Para que esse excesso de calçada? Esse excesso de calçada vai gerar calor em demasia na cidade. Agora vamos ver aqui essa amendoeira. Lá em Macapá eles chamam esta árvore de chapéu de padre, entre aspas. Em Ilhéus, eu nasci em Ilhéus, graças a Deus, dia 10 de agosto de 1959. Lá em Ilhéus eles chamam essa árvore de amendoeira, porque a fruta eles chamam de amêndoa, né? Amendoeira. Ei, olha aqui. Primeiro, gasta-se dinheiro para construir essa infraestrutura de concreto armado. É dinheiro público dos nossos impostos. Pavimenta-se o solo urbano de uma forma exagerada, inadequada, sem sustentabilidade. E a árvore, ela fica aprisionada. Nós temos aqui a base já, o sub apodrecendo. E além de sobrecarregar custo com mão de obra, material, é dinheiro público, esta árvore está fadada a morrer. Claro que ela vai morrer. E olha que microclima ideal, graças a Deus. Olha a sombra, em torno de 99% de sombra na calçada. Mas a distância das árvores, a distância é inadequada. Olha a distância desta árvore para aquela outra lá. Agora vejamos, essa região, ela vai sofrer, ela já está sofrendo por incidência de ventos litorâneos e ventos intermitentes. Nós estamos vendo aqui a copa desta plântula que
ela é inadequada para estar aqui, né? Mas ela já está aqui, colocaram e vamos ver. O excesso de vento também prejudica a futura árvore quando a plântula ela é de porte inadequado para se implantar em projeto de arborização. Por que nós devemos revegetar a contento as duas laterais daqui, dessa região aqui que nós estamos vendo aqui? Para evitar a formação de vendavais na cidade de Valença. Tá aí. Nós estamos a 12 horas e 36 minutos, né, assim, e o excesso de vento já está provocando a movimentação em excesso dessa planta que promove estresse hídrico e queda prematura das folhas. Porque do outro lado, cadê a mata ciliar? Não tem mata ciliar original, devido aos impactos ambientais das outras gerações na zona urbana aqui. Mas é necessário implantar de forma criteriosa nessas periferias espécies arbóreas endêmicas de mata atlântica e de mata ciliar, para evitar o excesso de calor, fazer frente à poluição sonora e evitar a formação de vendavais. O vento quente e seco, ele se arrasta sobre uma calçada dessa quente, aí a umidade relativa do ar na zona urbana vai ficar baixa. Isso provoca enfermidades no ser humano. Olha aí a árvore pedindo socorro. O socorro que esta amendoeira está pedindo é que os homens e mulheres venham quebrar esse anel, essa prisão, quebrar, libertar e rasgar esta calçada e no mínimo deixar pelo menos 3 metros e gramar ou então plantar amendoim forrageiro. Planta amendoim forrageiro a 1 metro ou meio metro da base da árvore, sem encostar na árvore, no sub, e atinge os 2 ou 3 metros com grama. A grama é fonte de carbono no solo e a leguminosa, o amendoim forrageiro, vai fazer a ciclagem do nitrogênio no solo urbano. Como é que as águas das chuvas vão irrigar, matar a sede de uma árvore deste calibre, com tanto solo urbano impermeabilizado ao redor da árvore? Excesso de calçada, dinheiro gasto com calçada, impostos e mão de obra, é claro. E quando chove, excesso de calçada provoca enchentes, e que por sua vez as enchentes provocam prejuízos que são repetitivos, e ano após ano vem as enchentes na zona urbana dos municípios do Vale do Rio Jiquiriçá. Esta árvore, graças a Deus, que árvore, né? Sim? É necessário identificar com GPS onde ficam essas árvores e identificar junto com os alunos do IF Baiano, Campus Valença, do curso técnico de meio ambiente, agroecologia, agropecuária, identificar a época que cai semente e coletar as sementes e fazer as mudas um sistema de mutirão envolvendo os conselhos comunitários ambientais. Olha aqui. Já bem, como... Boa tarde, bom dia. Como o homem não quebra esse anel aqui, que não é adequado, a própria árvore já está se encarregando de rachar, de quebrar. Isso é sinal que está havendo o quê? A interferência do crescimento em diâmetro do tronco. É o geotropismo positivo junto com o geotropismo negativo. Então vejamos, aqui nós temos esse anel que pelo jeito é recente, mas que ele já está rachando porque a própria árvore está dizendo: isso aqui está errado. Porque toda a força de crescimento da árvore racha essa estrutura. Isso é dinheiro que se gasta, não há necessidade
Vamos deixar as árvores livres, gente, para poder... Valença, Bahia, dia 25 de fevereiro de 2024. Estamos aqui na zona fluvial do Rio Una. E a árvore que está com aspecto vegetativo irregular, pois apesar de ser uma leguminosa, né, assim, que capta o nitrogênio da atmosfera e através dos rizóbios no sistema radicular armazena o nitrogênio e depois libera para o solo. Apesar disso tudo, a árvore está comprometida devido aos maus tratos, aos manejos que ela sofreu sem sustentabilidade, e continua a falta de sustentabilidade no manejo destas árvores do projeto de arborização de Valença, Bahia. Excesso de calçada, excesso de calor, os estômatos fecham, o sistema radicular não tem condições de expandir porque solo com excesso de calor e falta de água no solo, pois aqui as águas da chuva não podem se infiltrar neste solo para que as raízes desta árvore tenham acesso à água suficiente para que haja uma otimização da fotossíntese. A distância destas árvores na zona urbana é muito grande. Olha onde está aquela árvore e olha o intervalo na calçada, é sol, excesso de sol. E olha onde está esta árvore. Então nós vamos ver aqui, olha, nessa sequência de árvores, que o destino destas árvores é morte progressiva. Observamos emponteiramento desta árvore, pois do outro lado faltam árvores para fazer frente aos ventos intermitentes que vêm do Oceano Atlântico. A maré está enchendo e com isso ela traz correntes, graças a Deus, de vento do Oceano Atlântico. Mas Deus criou a árvore ou as árvores para fazer o que esta árvore faz. Ela está interceptando as correntes de vento, mas é necessário intercalar as calçadas com gramado para que o solo fique com a temperatura mais baixa, o solo urbano, o que vai garantir a suficiência de vento úmido, o que impede o emponteiramento das árvores. Emponteiramento são aqueles galhos na parte superior da copa da árvore que estão secos ou secando. Aqui nós vemos esta árvore fazendo o seu trabalho de forma eficiente, mas o homem torna a árvore ineficiente fazendo esse manejo aqui, que é inadequado. A água da chuva não infiltra no solo, o ar fica quente e seco, falta água no solo para abastecer esta árvore. Nós observamos que o que se chama de turgescência desta árvore, ou seja, o percentual de água que circula nesta árvore é baixo, é muito baixo, em função desse manejo. Asfalto necessitamos, né? Pavimentação, paralelepípedo, mas esta água deveria estar infiltrada neste solo urbano. E esta água também que está aqui sobre a pavimentação paralelepípedo deveria estar infiltrada aqui neste solo para abastecer esta árvore com um bom percentual hídrico, ou seja, água no solo. E aí, por essas e outras razões, é que acontecem as mudanças climáticas e vem também, é claro, primeiro o aquecimento global e mudanças climáticas. Nós observamos que aqui essa artéria estava alagada. Olha lá quantas poças de água nós temos aqui, ó. Esta água deveria estar infiltrada no solo. Esta água deveria estar infiltrada no solo. Esta água deveria estar
ou deve estar infiltrada no solo. Aqui é deveria, né? Olha aqui. E olha aqui. Enquanto isso, a nossa amiguinha, a árvore, está passando sede. Olha lá, ó. Porque o solo ocupado por esta árvore está impermeabilizado. Aqui nós temos o que? Só regressão econômica. A economia, os impostos vão tudo para o ralo. Porque a tendência é a gente matar essas árvores. Então a economia vai sucumbir. Porque gasta-se com calçada em excesso e contribui-se para a morte dos reguladores naturais que são responsáveis para alavancar a economia na zona urbana e na zona rural. Olha a distância das árvores. As árvores estão muito distantes uma da outra. Vamos lá, vamos ver aqui. Esta árvore está nesse ponto. Aqui tem projeção de sombra da copa da árvore, mas aqui nós já temos o que? Sol em excesso na calçada. Não é isso? O tamarindeiro, esta árvore tem um bom potencial para arborizar a cidade no Brasil, mas quase 100% de sombra na calçada, um tronco ereto, uma copa bem estruturada, né, assim? Mas acontece que é o mesmo problema, excesso de calçada na base da árvore. Esta árvore está com pouca turgescência, falta água, mas aqui nós temos o que? Rastro de enchente, de micro enchente. Não é assim? Aqui debaixo da árvore nós temos aqui essa porção de água, mas aqui a gente vê que houve uma concentração maior de água nessa região. Há necessidade de se reciclar, é isso? O cabedal científico, técnico da moçada da Secretaria de Meio Ambiente dos municípios do Vale do Rio Jiquiriçá. Não é isso? Quem sabe tudo é Deus, é Jesus. Mas acontece que Deus colocou o homem no jardim do Éden, colocou o homem no Vale do Jiquiriçá, o homem e a mulher para quê? Para guardar, para lavrar e guardar. Esta amendoeira, que é uma guerreira, não é isso? De resistência na zona urbana, está sucumbindo. E vamos ver o que está acontecendo com essa outra amendoeira. Aqui nós vemos confrontos e contrastes. A água da chuva se perdendo, o ciclo da água curto, pouca água infiltrada no lençol freático e excesso de água na zona urbana. Excesso de água. Essa água aqui não é para estar nem pouca nem muita, é para não existir. Esta água deve ficar infiltrada no solo urbano para reabastecer o lençol freático e para que não falte água nas nossas torneiras, nas nossas casas. Quando falta água nas torneiras é porque o ciclo da água está curto e as enchentes promovem, as enchentes na zona urbana, na zona rural, promovem o desperdício, a morte da água. E olha aqui, a amendoeira está passando sede, falta água para a amendoeira. Calçada em excesso, calçadas que faltam ser intercaladas com gramado. Imaginemos essa orla aqui toda cheia de cerca-viva ao redor deste arrimo aqui. Olha o comprimento desta área urbana de Valença. Já pensou se nós tivéssemos aqui calçadas intercaladas com gramado, árvores a contento, árvores de dossel robusto, né? Árvores endêmicas da Mata Atlântica e de região de Mata Ciliar, solos permeabilizados, casas com sistema de coleta de água da chuva, né? Com caixa d'água para armazenar água da chuva, e coleta seletiva do lixo e outros elementos que impedem a formação de enchentes na zona urbana dos municípios do Vale do Rio Jiquiriçá. Então, a água
está sendo desperdiçada, destruída. É um snob, né? Aqui é aquela passagem de Tiago 4,17. Nós sabemos que nós devemos fazer o bem. Não continuar com esses projetos de urbanização. Fazer o bem é ter conhecimento que esse projeto não tem sustentabilidade de urbanização de Valença, Bahia. Então, se a gente continua sendo omisso ao que Deus fala, portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. O artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que fala que cabe ao poder público, de uma forma ampla, trabalhar com educação ambiental e promover a ocupação do espaço urbano, em outras palavras, ou espaço rural, de uma forma que o ambiente fique saudável para a sociedade, é evitar esses casos de acúmulo de água. E essa água deve estar infiltrada nos solos da zona urbana. E quanto mais calçadas impermeabilizando o solo urbano, mais enchentes. E nós estamos vendo aqui, à medida que caminhamos, o acúmulo negativo de água no solo que está impermeabilizado com a pavimentação de paralelepípedo, cimento, concreto armado, calçada. A água não infiltra no solo. Aqui a goiabeira está com o sistema foliar repleto de gotículas de água. Amanhece o dia 7h38 e o meio ambiente amanhece o dia com condições de ser hidratado ou reidratado com esse volume de água que está aqui nesta folha da goiabeira. Aqui a gente vê que o vento está movimentando a copa dessa goiabeira e o vento distribui todo esse volume de água que nós temos aqui, ó, graças a Deus, depositado sobre o sistema foliar da goiabeira. E para evitar o excesso de calor na zona urbana, para evitar as enchentes, é necessário desenvolver um projeto de cidade sustentável em todo o país, no nosso país, no Brasil. E aqui, ó o volume de água aqui, que está depositado sobre as folhas da goiabeira. E Deus, o nosso Deus, com muita sabedoria, colocou uma serosidade sobre as folhas que retém essas folhas aqui, em condições de fixar água. As folhas, por causa dessa película de cera que tem sobre as folhas, retém a água. Essa água aqui é oriunda da evapotranspiração. E quando chove, toda a água da chuva ela é fixada aqui, ó, nas folhas também. E esse volume de água aqui é que vai reidratar o ar na zona urbana e vai impedir o excesso de calor. Esses conhecimentos é que o poder público deve disponibilizar de uma forma plena e ampla no contexto social, urbano, rural no Brasil. É por isso que é necessário se fazer concurso público para contratar profissionais recém-formados de agrária, de engenharia ambiental, de nível médio superior, para contextualizar esses conhecimentos junto com o contexto social, urbano e rural. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos,
Feira de Santana, Bahia, Parque Lagoa Subaé, dia 30 de março de 2024. E o ciclo da água fica longo porque a água residente, tanto no solo como no ar urbano, vai estar com mais tempo hidratado ou reidratado com esse volume de água que está sobre a área foliar dos vegetais, seja a vegetação herbácea, que é o gramado que nós vemos aqui, e algumas plantas herbáceas de folha larga. Aqui é um misto. O que é que a gente observa aqui, ó? A vegetação herbácea de folha larga está com o sistema foliar repleto de água. E aqui nós temos o andu, que é uma leguminosa. Ela faz a ciclagem, ou ele faz a ciclagem do nitrogênio no solo. Aqui é um solo de jardim, é uma adubação verde e é natural. O feijão andu aduba o solo com nitrogênio. E aqui nós temos essa vegetação que é arbustiva. A gente vê muitas flores aqui, ó, que atraem os insetos. E para o jardim, se você tem um pé de maracujazeiro, essas plantas com flores vão atrair os insetos que polinizam as flores do maracujazeiro, da goiabeira. Olha aqui, ó. A goiabeira produz flor, né? Graças a Deus. Então, isso aqui na zona urbana é necessário. As crianças precisam conhecer isso aqui na prática. Muitas escolas na zona urbana no Brasil, aqui em Feira tem escola infantil que só tem calçada no interior das escolas. E a criança fica estudando só no livro, só no papel, e não vê a prática. É preciso sair com as crianças, os jovens, os adultos, os idosos na rua e fazer essas leituras. Quem deve fazer isso são os universitários. Os professores, aí você que é professor, professora universitária, você deve... A senhora, a senhorita, você deve compartilhar essa proposta de educação ambiental com seus alunos. Sair das quatro paredes, desenferrujar a junta desse jovem, levar para o campo, na zona rural, na zona urbana, para vivenciar isso aí. Verba tem, viu, para fazer isso. Graças a Deus a gente paga imposto, não paga? Então tem que reverter, reinvestir para evitar os raios de enchente que tem aqui em Feira de Santana. O caba perde veículo, moto, porque falta arborização na cidade. Os condomínios só querem construir calçada, pavimentar o solo, esquecem de arborizar os condomínios, aí vem as enchentes. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Vamos ficar aqui com o Salmo de número 128, graças a Deus. Estamos aqui no bairro da Graça, em Valença, Bahia, dia 27 de fevereiro de 2024. O que restou de uma palmeira imperial. Estamos vendo aqui o que restou de uma palmeira imperial. Ela morreu, uma palmeira imperial adulta, em função deste manejo que existe nas cidades no Brasil, na zona urbana, quando se fala de arborização da zona urbana. Esse anel de concreto armado circundando a palmeira levou essa palmeira à morte. E o custo que se tem com o dinheiro público, que é produto dos nossos impostos, para construir essa base, esse anel de concreto armado, blindando a palmeira
e o excesso de calçada, de solo, impermeabilizando o solo urbano. Na verdade, para garantir a vida da palmeira imperial, basta evitar construir essa infraestrutura, esse anel de concreto armado, e intercalar as calçadas com gramado. E assim nós vamos ter uma palmeira vegetando à semelhança da que nós vimos ali, que na base nós temos solo ocupado com gramínea. E para evitarmos a morte não só das palmeiras na zona urbana, nós devemos evitar fazer esse manejo com as árvores da zona urbana. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, graças a Deus. Nós vimos aquela palmeira imperial que morreu devido ao anel de concreto armado que fizeram e a calçada pavimentando o solo urbano, que levou à morte da palmeira. E também, segundo informação, esse material que está aqui da palmeira é o que restou daquela palmeira imperial que nós vimos ali, que morreu. Agora imaginemos a idade e que essa palmeira possuía quando ela morreu, e falta de manejo, deixando a palmeira livre, o solo aparente. E aqui nós temos a marca de como a palmeira começou a morrer quando ela estava vegetando ali, não é isso? Bem, naturalmente aquele anel de concreto armado trouxe complicações para a ecofisiologia da palmeira, o que provocou doença na palmeira e, consequentemente, a palmeira começou a sentir falta de água também. Por quê? Como é que a água da chuva ia infiltrar ali, naquela área que o solo está todo pavimentado com calçada, e a palmeira numa área restrita, uma prisão feita de concreto armado, como nós vimos no vídeo anterior? Como que a água da chuva vai infiltrar no solo? Eis a diferença. O vídeo que nós vimos, a palmeira está plantada livre no solo e o solo está coberto com a gramínea. É claro que as águas da chuva vão se infiltrar regularmente. É por isso que nós não podemos plantar árvores ou palmeiras na zona urbana em solo urbano pavimentado e circundado a árvore, circundada ou a palmeira com aquela estrutura de concreto armado, aquele anel que nós vimos ali. Agora imaginemos quanto o valor de compra da muda dessa palmeira e o que se gastou e o tempo que essa palmeira levou para formar essa estrutura de biomassa. Quanto carbono essa palmeira sequestrou e transformou em biomassa, mas que agora ela deixou de sequestrar o gás carbônico, que é responsável pelo aquecimento da atmosfera e o que vai provocar o efeito estufa anormal e o excesso de calor, o excesso de chuvas aqui em Valência. Bem, se faz necessário que a população tenha acesso à educação ambiental, os conhecimentos básicos de ecologia e de manejo das árvores, os cuidados que a população deve ter para com as árvores, as palmeiras, as plantas que são plantadas na zona urbana. Vai depender de conhecimento. Se o povo não tem conhecimento, também a gente não pode nem culpar o povo. É necessário que a Secretaria de Meio Ambiente venha dividir a cidade. Valência, Bahia, dia 27 de fevereiro de 2024. Aqui nós estamos na Graça, uma árvore em plena via pública, com a base blindada. É uma leguminosa
Isso é o manejo que não tem sustentabilidade, que muita gente vê nas cidades e aqui também em Valença. Nós vemos aqui uma leguminosa que tem um bom potencial para ser usada na arborização da cidade de Valença, mas acontece que nós precisamos criar conselhos comunitários ambientais em Valença, nas demais cidades, para que os alunos de ciências agrárias, os profissionais, os órgãos tipo CEPLAC, Baiaté, IFE Baiano, possam criar grupos de alunos do curso técnico de agropecuária, meio ambiente, agroecologia, para serem monitores e ministrarem palestra acerca dessa temática de manejo, implantação, manejo de árvores para enriquecer as vias públicas com arborização e contemplar a sociedade com acesso horizontal e democratizar o conhecimento de princípios de ecologia para se fazer o manejo dessas árvores na zona urbana, evitando esses desacertos na arborização da cidade de Valença, Bahia. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Mangueiras, esse manejo aqui não é correto, é necessário o maior percentual de solo permeabilizado ao redor da mangueira para que as águas da chuva venham se infiltrar no solo e dar de beber às mangueiras. A calçada em excesso não é a alternativa, não é alternativa para regiões de clima temperado, quanto mais numa região na linha do Equador. E aqui nós temos calçada mínima, um retalho desta grande coxa de retalho de Macapá, que tem mais calçada impermeabilizando o solo urbano do que calçada mínima. Aqui nós temos a calçada mínima, a calçada em menor percentual, calçada intercalada com gramado. Dentro do deserto de Macapá nós temos esse oásis de desenho correto para transformar Macapá numa cidade mais refrigerada, com menos calor. As calçadas necessitam estar nesse perfil aqui. Não representa beleza de paisagismo. Isso aqui é um investimento no seguro nas cidades do Brasil para evitar enchentes. As enchentes provocam a morte ou mortes de vidas humanas. Cada metro quadrado de gramado na zona urbana vai contribuir para diminuir o risco de enchentes em qualquer região do Brasil. Graças a Deus por isso. E aqui o que é que a gente observa? O acesso, a ideia sábia, né, de colocar tabletes de calçada intermeada com
grama. As águas das chuvas caem sobre um solo com esse perfil na zona urbana e as águas vão infiltrar no solo, vão reabastecer os lençóis freáticos na zona urbana e o gramado, através do sistema radicular, vai retirar a água do solo e o ciclo da água vai fluir de uma forma equilibrada, porque a grama ela tem a capacidade de repor a água em forma de vapor para a atmosfera. Só que a árvore Deus fez é mais eficiente. A eficiência de evapotranspiração das árvores, graças a Deus. E Deus sabe isso, que foi Ele que criou. As árvores têm uma eficiência de evapotranspiração bem maior do que a grama. Então é necessário existir a cobertura herbácea, que é planta herbácea, é a grama, a vegetação arbustiva e a vegetação arbórea. Somente grama não vai resolver, é necessário um conjunto. Aqui nós temos a vegetação herbácea, gramado, a vegetação arbustiva, os arranjos aqui no jardim. E essa infraestrutura fez uma boa escolha para contribuir com o reingresso das águas da chuva no solo urbano e o retorno para a atmosfera, e investindo no ciclo da água. Essa organização aqui, ela é a Federação Amapaense de Futebol, FAF, Federação Amapaense de Futebol. Graças a Deus, a Federação Amapaense de Futebol, ela é uma referência, graças a Deus por isso, de ocupação de solo na zona urbana de Macapá. Pelo menos as escolas deveriam trazer os alunos para visitar aqui, ó. E as calçadas em excesso que existem na parte externa ou na parte interna das escolas devem seguir este exemplo aqui da turma da Federação Amapaense de Futebol. Graças a Deus por isso. Escolhendo também as cores das fachadas que venham refletir mais calor e que possam armazenar menos percentual da luz do sol. E agora essa instituição aqui vizinha da Federação Amapaense de Futebol deve seguir o mesmo exemplo e assim consequentemente na cidade inteira de Macapá, Amapá. Quando se fala em calçada mínima, é isso aqui, ó. Graças a Deus, pouca calçada e mais áreas ou área de solo permeabilizado. Solo permeabilizado é um solo, é esse solo aqui, ó, aonde está o gramado. Ele é permeável, a água da chuva ou as águas das chuvas se infiltram regularmente no solo urbano. Se Macapá tivesse 100% das calçadas com esse perfil, já seria
um motivo para diminuir a incidência de enchentes na zona urbana e vendavais, associado a outros manejos, principalmente arborização, coleta seletiva do lixo. E para acontecer essa coleta seletiva do lixo é necessário educação ambiental, reciclagem do lixo, revegetar a frente do rio Amazonas com quebra-vento arbóreo. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Mas vamos colocar em prática essa lição que a turma, a Federação Amapaense de Futebol está fazendo aqui, só que no lugar desta brita, considerando que já existe gramado aqui, no lugar da brita, amendoim forrageiro. É necessário retirar essa brita, essa faixa de brita, trabalhar o solo, colocar bastante matéria orgânica e plantar o amendoim forrageiro, que vai contribuir para reduzir a temperatura do ambiente externo. E as plantas que estão aqui vegetando, os arbustos, na presença, na companhia do amendoim forrageiro. O amendoim forrageiro é uma leguminosa que vai tirar o nitrogênio atmosférico, e através do sistema radicular do amendoim forrageiro, as bactérias nitrificadoras, elas vão disponibilizar nitrogênio para o solo, e as raízes desses arbustos que estão aqui, elas vão ter acesso ao nitrogênio, que vai garantir o suprimento de nitrogênio nos arbustos. O nitrogênio é que dá a cor verde às plantas, e não haverá necessidade de se comprar periodicamente fertilizante com a concentração de nitrogênio, porque o amendoim forrageiro é uma planta, é uma leguminosa adubadora do solo tropical. Ao invés de pedra no jardim, grama ou amendoim forrageiro, ou então plantar outra faixa de arbusto nesse espaço onde existe a brita. Calor é gerado por conta dessa brita, mesmo sem a incidência da luz solar, porque o vento quente se desloca do asfalto e ele vai passar por cima da superfície de brita e vai esquentar. Bem, graças a Deus, nós temos na prática soluções. Aqui é uma solução prática. Solução prática. E aqui é um fato. Aqui é um fato. A gente não pode ir de contra fato. Cada proprietário de casa deve, com amor, pensando em diminuir os vendavais, as enchentes em Macapá, deve transformar sua calçada numa proposta dessa aqui, ó, da Federação Amapaense de Futebol de Macapá, Amapá, que é fazer a sua parte e diminuir a área de solo impermeabilizado na zona urbana de Macapá, Amapá. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Obrigado. Boa tarde, estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 29 de fevereiro de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui avaliando
os serviços ecológicos produzidos por este telhado biológico, esse guarda-sol biológico, que é constituído por 3 plantas, espécies arbustivas, e para construirmos uma estrutura vegetal que venha trazer um microclima com boa disponibilidade de água, a temperatura amena, em acessos a escritórios locais da CEPLAC ou de qualquer outra instituição afim, a estrutura que estamos analisando aqui vai proporcionar a prestação de serviços ecológicos de inúmeras utilidades, ou seja, a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas da chuva no solo. Isso vai impedir o risco de formação de enchentes na zona urbana ou na zona rural, e a redução das altas temperaturas que existem principalmente aqui em Macapá, Amapá, onde estamos na linha do Equador. E estando nesta região, as temperaturas são mais altas. A condução da parte aérea deste arbusto vai permitir a formação de um telhado biológico, e plantando em linhas paralelas há condições de criar um corredor ecológico que vai refrigerar o acesso às propriedades, ou seja, na zona rural, na zona urbana. E, infelizmente, no nosso Brasil, as estruturas da zona urbana, as cores das residências, das infraestruturas, são cores que são muito escuras, o que promove também a formação de ilhas de calor, excesso de calor. Deve-se pintar essas infraestruturas com cores mais claras, e diminuindo também em regiões espaços de shopping, de atacadões, reduzir a quantidade de solo impermeabilizado, menos calçada, menos asfalto, mais solos permeabilizados e revegetados, espécies arbóreas de porte baixo, de porte alto, conforme as condições de se implantar essas espécies arbóreas, e isto vai contribuir para diminuir o risco de se formar enchentes na zona urbana. E o que está acontecendo no nosso país é justamente que as pessoas negligenciam quanto às leis da natureza. Deus criou a natureza, e toda a resposta que a natureza nos dá quando nos deparamos com enchentes, vendavais, chuva de granizo, tempestade de areia, e a gente observa deslizamento de encosta, os torós, os aguaceiros, excesso de raio. Tudo isso é porque o meio ambiente está
sendo degradado com o estilo de vida do ser humano, que se chama impactos ambientais antrópicos, que são imprimidos no meio ambiente, seja no meio ambiente da zona rural ou da zona urbana. É necessário se pesquisar a variedade que existem, o que existe de espécies arbustivas para se construir essas infraestruturas que são verdadeiros corredores ecológicos na zona urbana e atraem a biodiversidade, insetos, agentes polinizadores. E é interessante se trabalhar com a diversidade dessa espécie ou de espécies arbustivas para não se correr o risco de plantar somente um tipo de espécie arbustiva e aparecer um surto de enfermidade e comprometer toda a estrutura vegetal. Nós agradecemos ao nosso Deus por isso aqui, né? Que todos os vegetais o nosso Deus criou com muito amor para nos proporcionar um